Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Que bom que nós podemos estar novamente juntos nesse breve programa de meia hora, não é? Todo sábado, aqui na Band. O programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica que prega que Jesus é o nosso grande e único Salvador. E que se você crer nele, ele pode envolver você com a sua paz, com o seu poder de transformar a sua vida numa vida de sucesso, de vitória, de tranquilidade. Está começando o programa Louvor e Mensagem, que eu espero seja muito abençoador para a sua vida. Você que está nos ouvindo, convide alguém para participar também desse programa. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Um programa que fala de Jesus, um programa que fala de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E eu estou recebendo o Felipe Rossetti. Ele trabalha com reformas, em obra, mas o importante é que ele teve um encontro impactante com o Senhor Jesus. E vamos compartilhar isso com você. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Felipe, vamos lá, vamos contar essa história, essa caminhada que começou bem, depois passou um período muito difícil, mas que hoje o Senhor Jesus restaurou a sua vida, não é? Como é que começou a sua caminhada assim no Evangelho? Bom, eu cresci dentro da igreja Maranata. Aí com 14 anos de idade, assim, mais ou menos, eu me afastei. Foi no meio de uma crise assim familiar, não foi, Felipe? Assim, meus pais se separaram, aí a gente morava em Duque de Caxias, daí fomos morar em São Pedro da Aldeia. Aí, chegando lá, eu conheci várias coisas que eu não tinha conhecido, estava me sentindo já um homem da fase adulta que queria bebida, cigarro. Você acha que o fato do teu pai ter saído de casa justamente nesse período deixou você assim meio sem referência? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que se não tivesse acontecido essa falta de estrutura familiar, não teria passado por nada disso. Sei, porque até então você era um menino que gostava de estar na igreja, Sempre. curtia, não ia obrigado não, né? Não. Sempre gostei. E a gente ia para a igreja, ia para os retiros infantis. Era natural, Alegre. uma coisa natural pra gente. Então, nessa crise familiar, isso te desestruturou, você começou a buscar uma identidade assim de ser homem. Você achava que ser homem era o quê? Eu achava, é até meio engraçado, né? Eu achava que o homem bebia cerveja, fumava cigarro, saía pra noite. Já com essa idade, eu já queria fazer isso. Tinha que ter muitas meninas, É. muitas namoradas. Namoradas. E assim, nessa época minha mãe não tinha aquela estrutura, né? Ela também ficou muito abalada, né? Isso. E aí, como a sua vida se transformou? Em que você se meteu nesse período? Bom, no início foi mil maravilhas, né? Tudo era bom, tudo era legal. Eu me sentia o cara, entre aspas, né? E eu fui me envolvendo com droga. Bebida, droga, cigarro. E assim, Todo tipo de droga. as drogas mais fortes, né? Que que as pessoas usavam, como maconha, cocaína, cigarro, bebida. E no início foi bom, depois eu comecei a me perder, começou as coisas acontecerem. Isso não prejudicou a tua vida até profissional, tua vida como estudante, não? Bom, prejudicou, porque eu passei para a Marinha com 17 anos. Quando completei 18, eu entrei no Corpo de Fuzileiros Navais. E não coincidiu a vida que eu levava com a vida de militar, né? Aí
deixei de seguir uma carreira de fuzileiro naval. Que podia ter, né? Que era que eu fui concursado e parei com 4 anos e meio. Eu saí da Marinha porque eu pedi. Porque eu achava que aquilo ali estava me atrasando na minha vida. Você queria liberdade. Que me prendia, que tinha muita coisa no mundo e eu estava lá dentro do quartel. Entendeu? Você me falou que você tinha umas crises existenciais, porque tudo aquilo que você havia aprendido na igreja, a paz que você tinha quando estava na igreja, a alegria, os amigos, mudou, assim, 100%. Então, você tinha umas crises existenciais de vez em quando, de pensar no que você não tinha mais, né? Era assim, quando estava na rua, bebendo, usando droga, era uma coisa. Quando ia para casa, quando me pegava só eu, era aquela depressão que não conseguia dormir, ficava acordado à noite pensando o que eu fiz da minha vida, que talvez de repente nunca ia ter jeito para mim, esses pensamentos que nada ia dar certo para mim, que eu não era mais ninguém. E você não tinha força para sair dessa situação sozinho? Não tinha força nenhuma. Mas Deus estava cuidando de você, né? Já estava cuidando de mim. Você conheceu uma menina que veio ser aí uma parceira, né? Alguém que Deus mandou para a tua vida, a Tailene, que hoje é tua esposa, mãe dos teus filhos. Como é que a Tailene entrou na tua vida, na tua história e te ajudando? Como é que foi? Foi uma coisa meio que de filme, né? A gente se conheceu, aí eu comecei a falar que ela era bonita e tal. Aí ela já sabia mais ou menos da minha história, né? E começou a falar. Você não enganou ela, não. Ela sabia quem você era. Ela falou, se você quiser alguma coisa comigo, você tem que mudar. Foi aí que eu comecei a procurar uma ajuda. E o meu avô foi atrás que hoje ele é pastor, que é o Saulo. O seu avô era, assim, um homem muito querido, né, na igreja. Isso, Uma pessoa muito dedicada, e eu tenho certeza que ele orava por você. Muito, muito. Aí eles conseguiram... Aí você procurou o teu avô. Você lembrou, meu avô tem Jesus. Isso. Meu avô vai ter um caminho de libertação para mim. Era quem eu sempre procurava, assim. Sempre tive uma visão dele do máximo, assim. Um homem íntegro, justo. Já está lá com o Papai do Céu, mas realmente teu avô foi um cara muito bacana. Muito, muito, muito. Aí ele me levou para a clínica que o pastor Saulo indicou, né? Isso. Chegando lá... Como é a clínica? Vamos falar o nome da clínica? A clínica é Pela Fé. Clínica Pela Fé, que inclusive a Maranata tem ajuda. uma parceria com essa clínica, né? Isso. A ANEM, Associação Nacional de Missões, tem uma parceria, porque é um pessoal muito bacana, um trabalho de Deus. Isso, de verdade mesmo. Ali estão pessoas que entregam a vida para poder ajudar os outros. Com certeza. E aí você foi para lá, para se libertar das drogas. Isso. O que aconteceu? Aí, chegando lá, eu tive assim, uma experiência como nunca tinha acontecido na minha vida. De pessoas com problemas muito piores que o meu, assim. Entendeu? Moradores de rua. Moradores de rua. Gente que não tinha um avô, não tinha uma mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém para cuidar dele. Né? E todo dia, quando a gente acordava, a gente tinha que ficar 1 hora de joelho em oração. Num desses dias veio no meu coração que era para mim sair de lá e tocar minha vida, arrumar um emprego, que Deus ia me ajudar. E foi isso que eu fiz. Você começou a pensar, eu não sou daqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho como superar isso. Você tinha tanto pelo lado familiar, você tinha apoio familiar, quanto por conhecer Jesus, não é? Com certeza. Era questão de acertar a sua vida e buscar a Deus, que você tinha tudo para voltar. Você fez igual o filho pródigo. Eu vou voltar para casa,
porque lá na minha casa eu tenho um pai que espera por mim, eu tenho uma família que me ama. Verdade. Você lembrou disso, né, Lembrei. Felipe? Que bênção. Lembrei, foi maravilhoso. Assim, eu digo que foi um reencontro, né, com Deus. Aí você ligou para a tua família e disse que queria sair dali? A princípio foi meio que um choque, Ficaram preocupados. porque ninguém acreditava em mim, né? Aham. Por tudo. Só quem acreditou em mim foi a Tailene. Aí eu tive que mostrar que A mudança. que Deus estava comigo. E Quando você saiu, você disse que te impressionou muito ver o estado que aqueles homens chegavam lá. Estavam assim, muito mesmo acabados. Isso. E você viu que você tinha chance de não chegar nesse ponto, Isso né? aí. Um medo assim de, cara, o que eu comecei fazendo na minha vida? Tem que parar com isso imediatamente para mim nem chegar assim um terço da história desses rapazes. Que eles... E graças a Deus muitos são libertos também por Jesus. O trabalho que eles fazem lá é muito forte. É verdade. Muito forte mesmo. Aí você saiu e pensou que a solução para você era... Era trabalhar. Trabalhar e montar minha família. E o meu sonho sempre foi ter uma família. Que eu tenho hoje, que Deus me deu de presente. Foi arranjar um emprego, né? Isso. Qual foi teu primeiro emprego? Coletor de lixo. Eu trabalhei, como eu era fuzileiro, ninguém me dava emprego que eu não tinha experiência com nada. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar coletando lixo nessa empresa. Eu trabalhei 2 anos lá. E saí para poder montar meu próprio negócio. Que coisa boa, você não foi orgulhoso, você sabia que você tinha que trabalhar. Isso. E Deus te deu prosperidade, hoje você está trabalhando aí por conta própria. Por conta própria. Casou com essa menina que acreditou em você, Tailene, porque depois que ela viu que você mudou, né, ela falou, esse menino aí tem força de vontade e teve um encontro com Jesus. E aí você levou ela para a igreja em que você tinha crescido. Você lembrou com saudade da Maranata? Sempre. Assim, a Maranata, eu falava para ela, amor, se um dia eu estiver aqui na igreja, vamos para Maranata. E o que você sentiu quando você entrou lá? Em casa, me senti em casa. Minha casa é aqui. Me senti em casa. Que coisa linda. Me senti como nunca mais sair. Que bom. Se casaram, temos 3 filhos. Teus filhinhos. E Deus restaurou a tua vida, Felipe. Isso. Final do ano a gente está se formando no IBM junto. Que bom, no Instituto Bíblico. Isso, no Instituto Bíblico. Só Jesus mesmo. Só Jesus mesmo. Que bênção. Glória a Deus. É um testemunho maravilhoso para alguém que esteja nos assistindo, pensando que não tem mais chance, que está preso nas drogas, no álcool, uma vida que chegou sem ter sentido. Buscar Jesus Cristo, não é verdade? É verdade. Só Jesus mesmo. Deus te abençoe, Felipe. Amém, amém. Meus amigos, continuem ligados. Esse programa ainda tem muita coisa abençoada para a sua vida, mensagem que vai abençoar o seu coração. Você está vendo aí um telefone, ligue para nós. Vamos atender você com muito carinho. Venha visitar uma de nossas igrejas, dê uma oportunidade à mensagem do Evangelho mudar o seu coração. Venha nos visitar. Continue ligado e seja abençoado pela mensagem. Meus amigos, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras são importantes para alimentar o nosso coração, o nosso espírito. Tudo que foi escrito tem um propósito de trazer fé, trazer ensino, trazer direção, trazer boa ideia, trazer inspiração para as nossas vidas. No livro de Lucas, existe uma passagem que, enquanto Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, Jairo foi a Jesus pedindo que fosse visitar a sua casa, porque a sua filhinha estava enferma, muito enferma. Tanto que no trajeto alguém já veio de lá para dizer que ela tinha morrido, para tirar a esperança do coração do Jairo.
Mas Jesus disse para ele, ó, não temas, crê somente. A verdade é que Jesus, chegando lá, a menina foi ressuscitada e devolvida ao seu pai muito feliz. Mas o que eu quero falar é que no trajeto, Jesus estava indo para a casa de Jairo, quando uma mulher, ela estava doente há pelo menos 12 anos. Ela sofria do que nós, médicos, chamamos hoje em dia de uma metrorragia. O que é isso? É uma hemorragia própria das mulheres. É uma hemorragia temporária, não é contínua. E outra coisa, não é uma hemorragia enorme, não. É uma hemorragia discreta. Mas quando uma pessoa sangra discretamente por 12 anos, essa pessoa é anêmica, essa pessoa tem pressão baixa, essa pessoa é esquálida, não consegue ter muito saudável, e resumindo, era a vida dessa mulher. Uma mulher que já tinha gasto tudo que ela tinha de dinheiro na mão dos médicos. Lógico que a medicina naquela época era muito atrasada. Eles não tinham noção nem de bactérias. As pessoas não sabiam que era uma infecção. Depois de algum tempo, já quase na nossa era, as pessoas acreditavam que a vida brotava espontaneamente da carne. Em putrefação surgia um animalzinho, um verme, porque eles não conheciam as infecções, as bactérias, a multiplicação dos micro-organismos. Mas então essa mulher, tratando com medicina desse nível, imagina você que não podia dar certo. E ela gastou tudo que tinha, não foi curada, pelo contrário, e ela ia de mal a pior. Só que ela começou a perceber, a ouvir, de que havia perto dela alguém, esse alguém era Jesus, e que Jesus tinha poder diferente. Ele tocava nas pessoas, e as pessoas eram curadas. E ela colocou no coração dela, eu vou tocar em Jesus, ele não vai precisar nem olhar para mim, porque quem sou eu? Olha só, ela era uma mulher, que naquela época as mulheres já não tinham muita importância, não é verdade? Coitadas, não tinham nem condições de se assentar na mesa do lado do seu esposo. A mulher tinha que permanecer em pé, servindo ao seu marido. Era quase uma empregada de penacho, não é? A sociedade, graças a Deus, evoluiu muito de lá para cá. Mas, de qualquer maneira, aquela mulher, naquela época, era uma mulher complexada, se sentia inferiorizada, se sentia desprezada. Tudo que uma pessoa pode ter de mau pensamento estava com aquela mulher. Mas ela colocou no pensamento, colocou no propósito, que eu vou tocar em Jesus. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que me ouve nessa manhã, nesse programa, que você também pode tocar em Jesus. E quando a gente toca em Jesus, Jesus nos abençoa. Talvez você me pergunte, mas como é que eu vou tocar em Jesus? Onde que está Jesus para que eu possa tocá-lo? É que hoje em dia a gente toca em Jesus não fisicamente. A gente toca em Jesus quando a gente chega na presença dele, com fé, e pede a sua ajuda. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos ouve. O Senhor está atento àquele que levanta a sua súplica com sinceridade e com fé. Então, meu amigo, minha amiga, seja você quem for, tenha o problema que você tiver, seja você de que classe social qualquer, você pode ser um professor universitário ou pode ser um analfabeto que não teve condições de ir para o colégio, não sabe ler, não sabe escrever. A verdade é que, para Deus, todos nós temos o mesmo valor. E você pode tocar em Jesus, você pode abrir o coração, você pode dizer, Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco,
eu não tenho importância. Aliás, essa é uma boa forma da gente se chegar ao Senhor Jesus, reconhecendo que a gente não tem mérito, que a gente não merece, que a gente não fez por onde, que a gente é pequenininho, é falho. Essa é a melhor maneira da pessoa se chegar a Deus, porque quem chega a Deus arrogante, soberbo, achando que tem valor, esses não tocam o coração de Deus. O nosso Deus, ele tem compaixão daqueles que são sinceros e que são quebrantados e que na presença do Senhor se humilham e fazem do Senhor o nosso amigo, o nosso Pai. Por isso que existe uma passagem muito bonita na palavra de Deus sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, virei, abençoarei a sua terra, sararei a sua terra, abençoarei a sua casa. Então, meu filho, meu amigo, minha senhora, você que me ouve nesta manhã, o segredo de ser abençoado por Deus é nos chegarmos a Ele com o coração quebrantado, com um sentimento de humildade, reconhecendo que nós não temos muitos valores, muitos méritos. Essa é a melhor maneira da gente chegar a Jesus. E foi o que aquela mulher fez. Ela chegou por detrás dele, com humildade, e nem pediu a atenção dele. Não falou assim: Senhor, olha eu aqui, vira-se para mim, escuta o meu clamor, presta atenção, para o que tu estás fazendo para prestar atenção em mim. Nada disso. Ela chegou anônima, por trás, tocando na orla do vestido de Jesus. Agora, eu tenho uma outra notícia para você. É que ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém que se chega a Jesus com o coração quebrantado, se chega anonimamente. Não é possível ser anônimo quando a gente se chega perto de Jesus com um coração humilde e quebrantado. Foi o que aquela mulher fez. Chegou humilde, tocou na orla de Jesus. E diz a palavra de Deus que na mesma hora a sua hemorragia foi estancada. Ela se viu curada, ela se viu cheia de energia, ela se viu restaurada na sua saúde, de tal maneira que Jesus Cristo chega e faz uma pergunta. A multidão o cercava, a multidão o comprimia, e ele fala para os seus discípulos: alguém me tocou. E aí os discípulos fazem uma espécie assim de comentário, assim, né? Todo mundo está te tocando, como é que tu dizes que quem me tocou? Um monte de gente está te tocando. Mas Jesus sabia que aquela mulher tocou nele de uma maneira diferente. Ela tocou crendo. E é isso que você precisa fazer se você quiser ser abençoado nessa manhã, nesse programa. Agora, você não precisa mandar dinheiro, você não precisa preencher carnê de contribuição, você não precisa ir à igreja. Você tem que vir na reunião dos 340, dos 980, porque é aqui que Deus abençoa. Não, a bênção não está na reunião, a bênção está no seu coração. Quando você crê, a palavra de Deus diz que aquele que crê recebe as bênçãos de Deus. Lógico que depois que a gente crê, a gente quer se reunir com os nossos irmãos, quer ter momentos de comunhão, de louvor a Deus, de celebração, de ouvirmos a palavra de Deus, de participarmos de uma família espiritual. Tudo isso é importante, mas a bênção de Deus é liberada para aquele que crê, para o que abre o coração, como aquela mulher. Ela disse: eu vou tocar na orla do vestido, ele nem vai olhar para mim, porque eu não tenho tanta importância, eu não mereço que ele me chame pelo nome. E a Bíblia diz que quando ela tocou, ela foi totalmente curada. Você também pode ser abençoado se você for a Jesus e se você crer. Agora, talvez você me diga: como é que eu faço para crer? É verdade, a gente não crê na hora que a gente quer crer.
Ninguém decide a hora de crer. Para que você creia, é necessário que o Espírito Santo toque no seu coração. E se ele está tocando agora, meu amigo, não faça ouvidos de mercador, não seja descrente. Mergulhe nessa bênção, abra o coração, não fica tentando achar defeito, ou em mim, ou na igreja, ou nos evangélicos. Todos nós temos defeitos. Os evangélicos, como um povo, com milhões de pessoas, tem muita gente que está precisando de ser curada, de ser liberta, de ser abençoada, eu sei disso. Existem pastores que também são censuráveis, precisam de mudar alguma coisa aqui, ali, etc. Eu mesmo reconheço que eu não sou perfeito, eu tenho os meus defeitos também, mas você não vai ser curado por mim, você vai ser curado porque você vai abrir o coração para Jesus. E quando a gente abre o coração para Jesus, os céus descem até nós. O milagre acontece, os seus olhos se abrem. Jesus te dá uma boa ideia para você procurar um emprego certo. Ele te dá o discernimento para se afastar de amigos nocivos que têm empurrado você para um mundo maligno. Ele te dá condições de se juntar a homens que amam ao Senhor Jesus e que vão fazer você crescer espiritualmente. Meu amigo, quando Jesus nos toca, ou quando nós tocamos em Jesus, as bênçãos de Deus sempre acontecem na nossa vida. E é por isso que nós colocamos no nosso televisor o telefone para você ligar para nós. Não é que se você ligar, se você não ligar, você não vai ser abençoado. Se você ligar, você vai ser... Não, não é isso. É que se você ligar, alguém vai te dar alguma dica, vai orar por você, vai de alguma forma orar por você, colocar o seu nome numa salva de oração para que toda a nossa igreja interceda pela sua vida, pela sua família, pelos seus problemas. Mais do que Jesus quer resolver os teus problemas, e isso ele faz secundariamente, ele quer que a fé genuína, a fé em Deus, a fé que constrói um novo relacionamento com Jesus, entre no seu coração. Porque, meu amigo, se você tiver fé, tudo que você pedir ao Senhor, crendo, Ele vai responder. Ele vai fazer com que você tenha sucesso nas suas demandas com o Senhor. A fé é a chave que abre o coração de Deus. Foi o que aquela mulher fez. Ela tocou na orla do vestido de Jesus. E porque ela tocou, Jesus a curou. Se você tocar, Jesus também vai curar você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você encerrando esse programa. Vamos orar juntos? A oração é falar com Deus. Nós evangélicos não temos oração decorada. A nossa oração vem do coração. Nós não repetimos a mesma oração várias vezes, porque Jesus já sabe tudo que a gente vai pedir. Vamos orar juntos? Meu Deus, meu Pai, estou te apresentando, mas tu já o conheces, esse homem, essa mulher, essa família que está agora em contato conosco através desta emissora de televisão ou através do programa Louvor e Mensagem que ele está assistindo no YouTube. Eu te peço que tu operes um milagre na vida desse homem, na vida dessa mulher, que os céus se abram para ele, que ele possa ter, meu Deus, as suas respostas resolvidas, solucionadas, respondidas, as suas anseios, seus anseios, suas angústias, que tu possas fazer um milagre na vida desse homem, dessa mulher. Eu oro por ele, crendo que tu estás ouvindo a nossa oração, em nome de Jesus. Meu amigo, procure uma igreja evangélica perto da sua casa. O telefone que está aparecendo aí novamente, ligue para nós. Certamente alguém vai instruir você a um caminho de equilíbrio, um caminho de verdade. Até o próximo programa, no próximo sábado. Deus o abençoe. Eu espero que você tenha uma semana profundamente abençoada. Até lá, que Deus o abençoe.